prazer e um desafio, né? Falar em público. A gente sempre pensa em como abordar e como falar da doutrina espírita. Como nós nascemos em berço espírita, a gente sempre procura vivenciar a doutrina de Kardec, seus ensinamentos, através também das obras de André Luiz, de Emmanuel, que nos convidam a fazer reflexões e ele dá detalhes, muitas vezes a gente não percebe. Na aula de hoje, né, o tema é a questão 266 do Livro dos Espíritos. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Olha a pergunta que Kardec fez por os espíritos. Quer dizer, será que a gente não vai escolher a prova, o caminho mais fácil? Aí eu me pergunto, né? Como é que a gente olha a nossa vida a partir de uma pergunta dessa? Aí os espíritos respondem para Kardec: para vós, sim, para o espírito, não. Aí a gente começa a pensar: por que para nós encarnados, não, e para o espírito ele tenha uma percepção diferente da nossa? Quando está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer uma linha imaginária aqui. Aqui nós estamos encarnados. O pessoal que está do lado de cá está encarnado, tá? Só de exemplo hoje, hein? E o pessoal do lado de cá está desencarnado. Vamos fazer esse exercício, só para a gente aprofundar um pouco a reflexão. Quando encarnado eu tenho perispírito, matéria e espírito, aqui. E quando desencarnado eu tenho só o perispírito e o espírito propriamente dito, né? A linha tênue entre a encarnação e a desencarnação, ela nos limita pela matéria. Então digamos que nós encarnados estamos na base da montanha, que a gente não tem uma visão do todo, a gente tem uma visão, digamos assim, nós estamos nos vendo com uma folha de papel na nossa frente, a nossa visão é muito curta, a nossa percepção é muito curta, nos dizem os espíritos. As nossas provas, elas são colocadas. Entretanto, a lei de causa e efeito, ela existe tanto aqui encarnado como para os desencarnados. A lei de justiça e amor, ela vale aqui, vale no plano espiritual, vale em qualquer lugar do universo. Então nós não perdemos os nossos direitos e deveres onde quer que seja. Mas nos dizem os espíritos que nós escolhemos as provas. Mas você percebe, por exemplo, o espírito como o Chico. O Chico já tinha uma percepção muito grande dos valores espirituais. Todas as vezes que ele ganhava algum benefício, uma casa, carros, que ele ganhou várias vezes, imediatamente, como ele doava para uma entidade, ele não ficava com nada. Porque a percepção do Chico era muito mais espiritual, ao meu ver, muito mais clara para ele do que para nós. Agora imagina, gente, imagina que você ganhou na Mega Sena. Observa para a gente ver quais seriam as nossas escolhas, né? Será que nós faríamos as melhores escolhas? Talvez hoje um pouco melhor do que aos 18 anos, talvez, mas o comprometimento das escolhas, ela está diretamente à sua necessidade. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma certa liberdade para escolher as provas da qual nós vamos encarnar. Mas essa liberdade, ela vamos assim dizer, é balizada pela lei de justiça e amor. Ela é balizada pelo seu merecimento. Ela é balizada pela sua necessidade. Ela não fica só na sua escolha. Os Espíritos nos orientam de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Por que isso? Para que a gente possa, ao reencarnar, executar aquela prova e ter mais sucesso. Se deixar por nossa conta, com certeza nós vamos acabar errando.
Eu diria que a grande maioria erraria as suas escolhas, não teriam as escolhas. Se você observa que André Luiz, nas obras, né, do nosso lar, ao visitar o departamento de encarnação, algumas coisas são colocadas e eles orientam os espíritos que vão encarnar. Não, a sua prova hoje, né, tem que ser mais por aqui, você tem que ver mais esse lado, você tem que observar essa necessidade. Por quê? A composição dos nossos débitos, eles são também ajustados nessas encarnações. Não pense você que eu cometi um débito e eu não vou reparar esse débito. A gente vai reparar esse débito, ou em família, ou com um filho, ou na sociedade como um todo, né? Nós encarnamos e estamos aqui, nos conhecemos há tantos anos, não é à toa. Você pode ter certeza que nós estamos aqui convivendo, porque nós já estivemos convivendo lá também. E existem as provas individuais, as provas familiares e as provas coletivas. E quando que nós vamos melhorar? Quando nós passarmos pelas provas, evidentemente, com equilíbrio, com harmonia, mesmo nas provas difíceis. Nos orienta os espíritos que quando as provas são doloridas, são dolorosas, elas são para extirpar de nós aquilo que nós ainda tínhamos para reparar. Então, que nós devemos agradecer a oportunidade de passar por aquela prova e de preferência reclamar. Aí eu me lembro do Chico, né? A gente comentou outro dia aqui que o Chico estava com um problema sério, e aí ele conversando com o Emmanuel, depois de ele rezar e ele pedir, né? E ele pediu para o Emmanuel se o Emmanuel podia fazer um favor para ele. Se o Emmanuel podia perguntar para Maria, mãe de Jesus, um determinado assunto, se ele podia perguntar para ela, se ela podia dar uma sugestão, qual era a solução para esse caso, porque ele já não sabia mais o que fazer. O Chico perguntando para o Emmanuel, para ele consultar Maria. Aí o Emmanuel disse para ele: olha, pedir você pode, eu não sei se você vai ser atendido, mas pedir você pode. E o Chico continuou as atividades, né, comenta isso, e nessas atividades ele se esqueceu do pedido que ele fez. Passado um tempo, ele virou para o irmão e disse: escuta, você foi lá? Fui. Você foi recebido lá? Fui. E você falou com a Maria, mãe de Jesus? Falei. E ela deu a resposta? Deu. E por que você não me falou? Você não perguntou? Né? O Emmanuel, aquele jeito dele, né? Você não perguntou. E qual foi a resposta dela? Ela mandou dizer para você, Chico, que tudo passa, tudo vai passar. Só isso? Não falou mais nada? Não, só isso. Aí o Chico escreveu isso e colocou na cabeceira da cama dele. Então as provas que nos são ofertadas, nós escolhemos a maioria delas. Nós pedimos aquela prova. Nós pedimos para encarnar naquele lado lá. Muitos de nós influenciamos nossos pais. Dá um jeito de vocês aí. Ela ficar grávida, dá um jeito, eu estou querendo vir, vocês não resolvem. Do mesmo jeito que nós recebemos influência de um lado, nós recebemos do outro. Então as escolhas são essas. E aí ele coloca assim, que o homem submetido na Terra, ele sofre a influência das ideias carnais. Nós somos fixados pelo dinheiro, pelo poder, pela autoridade que nós achamos que temos, né? Então você observa que os espíritos mais adiantados, eles não se auto-intitulam merecedores. E a grande maioria, independente da religião, a grande maioria, eles são prestadores de serviço, do amor, da caridade, do acolhimento. Pode olhar, observar. Os espíritos, de um modo geral, têm essa característica. Guardam em si essa característica, vivenciam essa característica da caridade, do amor, do acolhimento, do perdão. E moralmente a gente observa isso nas próprias mensagens que nós recebemos, sempre nos convidando a mudar para a paz, para o amor, para o perdão, para a caridade. E aí, o que nós estamos vendo? Que os prazeres materiais, eles são passageiros, eles não vão ficar conosco. Nós não vamos voltar pelo nosso mundo de destino lá, nós estamos de passagem aqui.
Então essa escolha equivocada nossa, evidentemente, né, ela é uma forma de você se desviar daquilo que você quer. Mas quando você assim o faz, você está deixando de ter a oportunidade para melhorar a sua, eliminar numa primeira encarnação, numa segunda, aquilo que você tem de débito, aquilo que você tem que, vamos assim dizer, ressarcir a lei de causa e efeito. Então a lei de causa e efeito ela não muda. Ela não muda em lugar nenhum. E aquilo que nós temos de patrimônio, que é nosso, que é a nossa condição moral, o nosso bem, aquilo que nós praticamos, ele vai nos defender em qualquer lugar que nós estivermos. Aliás, ele está estampado em nós, nas nossas vibrações, nas nossas emoções, eles estão estampados lá. Ele vai nos defender por essas condições, por essas conexões. E isso diz para a gente o seguinte, que nós estamos equivocados quando a gente não percebe essa distinção. Então, quando nós encarnamos, a própria matéria nos limita a certas coisas. É como se nós estivéssemos no pé da montanha, é o exemplo que eles dão, e que você não tem a percepção do todo. Quando você sobe no topo da montanha, você olha o vale inteiro, você percebe a paisagem, percebe que se você for não por esse caminho, mas por esse caminho, você chega mais rápido ao seu objetivo. E o espírito, quando ele está despido da condição do corpo físico, ele entrevê essa situação. A gente percebe isso em alguns sonhos que a gente tem. A gente sonha que está em determinados lugares, que é um lugar bonito, que é um lugar que nos agrada, que é um lugar que de repente você é recebido pelos seus avós, ou por um amigo que já não está mais entre nós, encarnado, né? E está lá em conexão com aquele lugar. Né? Se ver naquele lugar, se percebe naquele lugar, e se sente tão grato que muitas vezes não quer voltar. Não, me deixa aqui mesmo. Opa, é aqui que eu quero ficar. Né? A gente tem aí livros contando situações de espíritos que estão, né, se desdobraram e não quiseram retornar ao corpo físico. Evidentemente, tiveram que fazer uma reunião mediúnica para convencer o espírito a retornar ao corpo físico, porque senão ele ia cometer suicídio. Né? As percepções são muito claras, as escolhas são nossas. A lei de justiça, ela não falha em momento algum. Ela vem nos cobrar em determinadas circunstâncias. E agora, se nós temos mérito, fizemos o nosso, vamos assim dizer, nosso dever de casa, praticamos realmente o Evangelho, não nos outros. O grande problema, inclusive eu sou assim, eu quero praticar o Evangelho no outro. A gente está assistindo a palestra, puxa, era fulano que tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, se fulano tivesse aqui, meu Deus, ele precisava ouvir isso. Essa palestra foi para ele, nunca é para a gente, né? Nunca serve para a gente, é sempre para o meu irmão, para a minha irmã, para um amigo, a minha vizinha. A gente nunca percebe que nós estamos ouvindo aquilo que nós precisamos ouvir. Nós estamos caminhando, tanto individualmente, mas como coletivamente. As nossas oportunidades, elas se fazem presente, mas nós precisamos nos movimentar. E esse movimento de encarne, desencarne, à medida que a gente tem essa percepção e entrever certas coisas, nós queremos nos livrar e encurtar o caminho. Nós estamos vendo isso hoje na face terrestre, onde nós estamos percebendo claramente em todos os cantos do planeta Terra os valores morais, as condições, o respeito, a harmonia, ou o inverso de tudo isso. Por quê? Porque as pessoas estão mudando de tal maneira que as condições morais, os valores da educação estão se deixando de lado. Nós estamos igual aquele pássaro que nós comentamos no outro dia, né? O pássaro precisa de duas asas para levantar voo, a do amor e da matéria. Se uma está mais alta que a outra, o pássaro está em desequilíbrio. Nós precisamos das duas coordenadamente para que ele possa alçar o voo. E quando a gente não tem essa condição, não exercita isso, nós estamos em desarmonia, em descompasso com a natureza. A natureza, pelo contrário, ela nos convida
e nos fazem refletir as suas belezas, através do mar, uma cachoeira, da sua natureza como um todo, né? E a gente deixa as coisas despercebidas, ou numa rosa, ou num jardim, ou numa praia, que você chega, você se encanta com aquele ambiente, com aquela emoção, aquela energia. E nós somos 100% energia. 100%. Aí quando a gente não se dá bem com alguém, aí você fala, eu não me dou bem com aquela pessoa, eu não posso ver aquela pessoa. Por quê? Porque você está em desarmonia com aquela pessoa por algum motivo. Você pode até não gostar daquela pessoa, né? Mas você tem que estar, vamos assim dizer, em harmonia com o universo e também saber conviver com aquelas pessoas com tipos diferentes. E a encarnação é isso. O encarnar é isso. São as experiências que nos são colocadas no dia a dia. Nossos pais, filhos. A percepção. Se nós hoje olhássemos com a idade mais avançada, com a própria maturidade, a gente vai percebendo que algumas escolhas foram sempre melhores na nossa vida e outras escolhas não foram tão boas. Se a gente tivesse agido um pouquinho diferente, talvez a gente tivesse mais tranquilo hoje, tivesse mais paz. Não quer dizer que a gente não possa mudar o futuro. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso criar um novo futuro. Como? Perdoando. Inclusive as minhas falhas, pedindo desculpa, pedindo perdão para aquelas pessoas, se não presencialmente, através das nossas preces, através das nossas orações, que tem tanto poder quanto. Então os Espíritos nos orientam que essas condições nós temos e podemos exercer. Entretanto, nós não vamos deixar a lei de justiça e de amor, nós não vamos passar por ela. Você observa que Jesus, na face terrestre, mesmo sendo o Espírito Cristo, mesmo com todo o poder que tem o Espírito Cristo, que é o coordenador do planeta Terra, ele não quebrou a lei de justiça e de amor. Ele não passou pela lei de harmonia e de paz. Ele utilizou dos recursos que ele tinha em mãos para evidenciar determinadas situações, para que nós pudéssemos receber essa informação hoje aqui, 2000 anos atrás, e que a gente pudesse entender de forma diferente do que eles entendiam lá há 2000 anos. Mas ele não quebrou a lei de justiça e de amor. Por quê? Porque é uma regra. Ele, como espírito evoluído, ele sabe daquilo. Muitas vezes o próprio André Luiz, em determinado momento, Clarence fala para André, dá uma olhada para você ver, observa outras coisas. Por quê? Porque o André, quando chegou no plano espiritual desencarnado, ele dava uma condição vibratória X, e assim permaneceu. Quando mudou a condição dele? Quando ele se reconheceu que ele não era mais o que ele era, e que ele, vamos assim dizer, que ele se entendeu mais humilde, ele postou-se a trabalhar no plano espiritual, né? E aí vai desenvolvendo as próprias condições. O que ele fez? Ele mudou completamente a sua energia. Quando ele mudou a sua energia, ele foi recebendo outras missões lá, né, no nosso lar, e ele começou a participar de reuniões outras, inclusive de reuniões de missões aqui na face terrestre. Embora acompanhado de Clarence com os ministros e de espíritos que estavam encarregados dessas atividades, muitas vezes ele tinha uma visão e quando terminava aquela reunião, aquela situação, ele perguntava para o ministro ou por aquele, mas escuta, não era isso. Aí ele falava, você observou tal coisa? Você observou que tinha um segundo espírito, uma outra, assim. As ligações, elas são todas, nós todos somos interligados. A grande verdade é uma só. Pensou, plasmou. Então, quando a gente entra na Câmara do Passe e vai receber o passe, nós estamos recebendo as energias que nós merecemos. O plano espiritual pode nos energizar, pode nos realimentar, mas essa conexão, essa energia, ela é justamente uma oportunidade de nós revermos interiormente aquilo que nós precisamos e nos equilibrarmos. Esse é o motivo da reencarnação. É justamente passar por provas e expiações e retornarmos melhores. Provas e expiações, porque a própria encarnação ela
nos faz invitações e nos convida a fazer outros tipos de situações, de escolhas, se nós não estivermos preparados. Muitas vezes nós somos infelizes nessas escolhas. Então os Espíritos sempre nos orientam: orai e vigiai. Observe o seu dia. Observe o pensamento que atravessa você todos os dias. Nós não vamos acertar. Não vamos precisar de muita encarnação para acertar. Mas se der para melhorar 1 milímetro, vamos melhorar 1 milímetro. Se eu puder ajudar alguém a atravessar uma rua, se eu puder orientar alguém, se eu puder emprestar meu ouvido, se eu puder tomar um café com alguém, a gente nem sabe como aquela pessoa está. Você não tem noção. Não sabe aquilo que a pessoa está sentindo naquele dia, naquele coração, naquele momento. Essa conversa, esse café, esse bate-papo pode mudar o status daquela pessoa naquele momento e tirar aquela pessoa de repente de uma depressão, de uma situação, de um incômodo que ela se encontra. Aí a gente vê aí o Haroldo Dutra falando sobre isso, Rossano Piso, situações que palestra dele, jovens vêm falar com eles sobre aquilo que eles ouviram, que eles muitas vezes nem sabiam por que eles estavam participando da reunião, daquela palestra. Numa cidade que eles não conheciam, eles foram fazer uma palestra, o público foi chegando e essas pessoas foram participando e mudaram vidas, mudaram escolhas, porque aquilo que ele ouviu fez sentido para ele. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, foi a chave, que a gente chama, foi a mudança de chave, né? Hoje está em voga a gente fala que mudou a chave. Nós mudamos a nossa forma de ver e pensar. Então, toda hora, todo dia, é a nossa oportunidade de mudarmos a nossa chave interior. A regra número 1 é perdoe. A regra número 2, faça caridade. Porque fora da caridade dos Espíritos orientais não há salvação. Aí eu pergunto, mas por que a caridade? Porque a caridade faz você fazer o exercício completo. Paciência, indulgência, reflexões. Aquela pessoa está pior que você, ou você percebe o quanto você pode melhorar a sua vida olhando as outras pessoas, participando dessas situações, ouvindo aquelas pessoas. Então, quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz uma vibração, quando a gente toma um passe, nós estamos mudando o nosso interior. E essa mudança faz diferença no nosso dia a dia. Se nós pudermos mudar e continuar nessas vibrações, nós vamos ter muito mais tranquilidade nas nossas escolhas. Nós vamos acertar mais e errar menos. Então, a pergunta 266 é justamente isso. Será que a gente escolheria as coisas mais fáceis? Os Espíritos nos orientam que a gente tem que pensar no nossos entrever, esse pensar, essa coisa, nos faz refletir sobre as nossas escolhas. E muitas vezes nós escolhemos talvez alguma coisa não tão o caminho que nós deveríamos trilhar, mas nós podemos mudar no meio do caminho para fazer melhor daqui para frente. E se nós pedirmos, orarmos, estudarmos aquilo que está em nós, conheça a ti próprio, conheça as suas inclinações, as suas tendências, e você vai perceber aquilo que você pode mudar. A doutrina é a chave que nos faz refletir. Tudo que os Espíritos podiam e podem, eles colocam à nossa disposição. Nós temos lá uma biblioteca rica no livro dos Espíritos, no livro dos médiuns, agentes, está lá. Agora a gente tem que pegar, tirar do armário e ler. É reler. Né? O Divaldo perguntou o que ele tinha que fazer. Ler o livro dos Espíritos. Quando ele terminou, e agora? Lê de novo. Quando ele terminou, e agora? Lê de novo. Cada vez que você for ler o livro dos Espíritos, você vai encontrar coisas, vai perceber coisas que você não percebeu na primeira, uma segunda, uma terceira leitura. Por quê? Porque você já também evoluiu, já amadureceu. Você já está vendo o mundo de forma diferente. Coisas que muitas vezes a gente não via há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, as nossas opções,
elas estão à nossa disposição e as escolhas são nossas. Para que a gente possa refletir, caminhar com leveza, com temor no coração. Porque assim, a partir do momento que a gente começa a chegar lá nos 60, nos 70, e fala, nossa, eu estou mais para lá do que para cá, né? Eu estou mais para cá do que para cá. E o que eu fiz na minha vida? Qual foi o legado que eu vou deixar? Essa é a grande pergunta que a gente vai ter que se auto-responder. Então, não tem problema nenhum se você refletir e achar que pode melhorar, vai melhorar. Já se prepara para a próxima. Já vai sair para aqui com os objetivos mais claros. A nossa vida é isso, são as escolhas, os objetivos e o retorno daquilo que nós plantamos. Então, planta o amor, nós vamos ter o amor. Planta o perdão, vocês vão ter o plano do perdão. E não somos nós diferentes dos outros. Nós somos seres em evolução. Somos seres que vamos errar, vamos muitas vezes tropeçar, mas tropeçou, percebeu? Muda. Faça o exercício de mudar-se, de olhar-se, de conversar consigo mesmo. A gente está tão agitado que a gente não tira 5 minutos para chegar em casa e sentar, tomar um café, todo mundo na mesma mesa, conversar um pouco. Está tudo tão acelerado que a gente não tem mais esse hábito. Em Caçapava aqui era um hábito muito grande. Né? A rua era cheia de cadeiras, à noite o pessoal no verão conversava. Era uma coisa assim, sossegada. Então, esses momentos causaram reflexões, alimentaram corações lá atrás, fizeram grandes amizades. Então, é o que eles nos convidam a nós fazermos as nossas mudanças interiores para que a gente possa evoluir. Quanto mais nós pensarmos nisso, mais rápido nós vamos caminhar e de repente encurtar o nosso caminho e a nossa jornada, nos preparando para uma outra oportunidade, já mais madura, mais consciente de si. Era isso que eu queria falar hoje para vocês e recomendo que vocês leiam a pergunta 266 do Livro dos Espíritos, até para poder fazer essa reflexão depois desses comentários, para que vocês mesmos percebam as orientações que Kardec recebeu do plano espiritual e que deixa ali para que a gente, esses comentários que é bem longo. Então agora nós vamos passarmos para a prece e depois da prece nós vamos então para o passe. Pedimos ao Mestre Jesus que nesta noite, neste ambiente, através dos Espíritos amigos, dos dirigentes dessa casa, dos nossos mentores, amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, possam receber sobre a sua orientação, a orientação da equipe espiritual, os passes, as vibrações, as conexões necessárias, a sua harmonia, a sua estabilização, e que possam retornar aos seus lares, conscientes dessa energia gostosa, dessa energia leve, levando esse amor, esse ambiente para os seus lares, para a convivência daqueles que hoje não puderem estar conosco. Que a paz de Jesus, a paz do Mestre esteja aqui e agora, hoje e sempre. Que assim seja.